E aí, turma, como é que estão? Vamos continuar nosso conteúdo? Hoje a gente vai dar continuidade ao conteúdo de adição e subtração de arcos, tá? Então, a gente vai, primeiramente, falar sobre mais umas fórmulas que ainda ficou para a gente poder aprender, tá? A gente viu que as fórmulas do seno da soma de dois arcos, do seno da diferença de dois arcos, cosseno da soma de dois arcos e cosseno da diferença de dois arcos. Vimos também a tangente da soma e a tangente da diferença. O que mais que nós vimos? O seno do arco duplo, cosseno do arco duplo e a tangente do arco duplo, tá certo? Então, nós vimos essas fórmulas. Só que a gente ainda tem o chamado arco metade, tá? E quando, em vez de eu ter um 2A, um 2x, eu tiver um x sobre 2, o seno de x sobre 2, como é que eu vou fazer? Então, nós também temos fórmulas específicas para podermos facilitar o cálculo de encontrar, resolver uma equação ou simplificar uma expressão a partir dessas fórmulas que eu tenho dado para vocês, ok? O arco metade, o seno do arco metade. Pode parecer um pouco complicado, porque tem raiz e tudo, mas não é, certo? Então, eu tenho aqui que o seno do arco metade de A, ele é igual a raiz quadrada de 1 menos cosseno desse arco, que no caso A, dividido por 2. Essa é a fórmula. E o do cosseno? Se vocês olharem como é bem simples, ó, a diferença do seno para o cosseno é a mesma fórmula. A única coisa que difere uma da outra é o sinal. No seno, dentro da raiz, você vai ter uma subtração. No cosseno, dentro da raiz, você vai ter uma adição. E a tangente do arco metade, ela vai ser dada dessa forma. 1 menos cosseno de A, a raiz quadrada, desculpa, tá? Raiz quadrada de 1 menos cosseno de A sobre 1 mais cosseno de A. A gente vai resolver hoje algumas questões, não somente do arco metade. Nós vamos também trabalhar com outras questões também das fórmulas anteriores, do seno da soma, do cosseno da soma, da diferença, tangente da soma e da diferença, os duplos, tá certo? A gente vai responder algumas questões acerca de todas essas fórmulas, ok? Na questão 8, da mesma página das anteriores, eu tenho aqui, se seno de x sobre 2 é igual a 1/3, e esse x, esse arco, está no primeiro quadrante, né? Porque é maior que 0 e menor que π sobre 2. Calcule. Na alternativa A, eu quero saber quem é o cosseno de x sobre 2. Aí você vai pensar assim, professora, mas a fórmula do cosseno do arco metade, eu preciso do cosseno, da mesma forma que o seno. Só que você vai, nessa primeira alternativa, pensar de outra forma. Você vai imaginar que esse x sobre 2 é um arco, certo? Esqueça que é a metade de um arco, é um arco qualquer, tá? Então, você sabe que pela relação, se eu tenho seno de algum arco, eu tenho como encontrar o cosseno daquele arco, tá certo? Eu vou encontrar pela relação fundamental da trigonometria. Então, eu vou utilizar aqui, ó, que o seno ao quadrado de x sobre 2 mais cosseno ao quadrado de x sobre 2 é igual a 1. Aí a gente vai resolver, claro, certo? O seno, a gente sabe que é 1/3, então 1/3 ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x sobre 2 é igual a 1. Passa, a gente sabe que dá 1/9, passa para o outro lado, fica 1 menos 1/9. Aí eu vou ter aqui, fazendo um MMC e resolvendo essa subtração de fração, eu vou obter 8/9. Aí a gente vai para, eu quero o cosseno e não o quadrado desse cosseno. Então, você vai pegar o quê? A raiz quadrada de 8, você fatora, né? Simplifica a raiz, você vai ter 2 raiz de 2. E raiz de 9 é 3. Então, você vai ter que o cosseno de x sobre 2 é 2 raiz de 2 sobre 3, ok? Ótimo, então a gente já respondeu a primeira alternativa. Vamos para a segunda alternativa, cosseno de x. Aí você vai assim, poxa, cosseno de x. Como é que eu vou encontrar? Onde é que eu vou encontrar se eu só tenho o seno de x sobre 2 e o cosseno de x sobre 2? Você vai fazer o quê? Você vai utilizar a forma do cosseno do arco metade ou do seno, tá certo? Aqui, ó, se eu pegar o cosseno do arco metade, eu vou ter aqui um cosseno dentro da raiz. Então, a possibilidade de eu encontrar o cosseno aqui, na hora de resolver, certo? Então, eu vou ter o quê? Eu já sei quem é o cosseno do arco metade. Eu já sei quem é o cosseno de x sobre 2. É 2 raiz de 2 sobre 3. Então, eu vou colocar, certo? Substituir.
Como é que eu vou fazer agora? O cosseno que eu quero encontrar, ele está dentro de uma raiz. Então, para me resolver, eu tenho que elevar os dois membros ao quadrado. Quando eu faço isso, eu vou ter o quê? No primeiro membro, eu vou ter 2 elevado a 2, 4. A raiz de 2 elevado a 2, eu cancelo a raiz, então fica 4 vezes 2, 8, dividido por 3 elevado a 2, que é 9. Então, 8 nonos. E no segundo membro, a raiz some. Então, fica 1 mais cosseno de x sobre 2. Você vai reproduzir os meus pelos extremos. Você vai ter aí, ó, 9 mais 9 cosseno de x igual a 16. Resolvendo, você vai obter o cosseno de x igual a 7 nonos. Pronto. Simples assim, tá bem? Na terceira alternativa, eu tenho o cosseno do arco duplo. Percebam que eu quis descobrir o cosseno do arco metade, o cosseno do arco e agora o cosseno do arco duplo. Como é que eu faço? A fórmula. Qual seria mais viável para me utilizar? Qualquer uma das três, porque você tem o seno, você tem o, ou na verdade você utilizaria o que tem o cosseno, perdão. Por quê? Porque para você utilizar que tem o seno, a gente sabe que o cosseno do arco duplo tem 3 fórmulas. Uma que envolve seno e cosseno, uma que envolve só o cosseno e uma que envolve só o seno. Então, nesse caso aqui, eu não tenho seno de x, mas eu tenho cosseno de x. Então, basta eu utilizar a fórmula cosseno de 2x, né, que é do arco duplo, é igual a 2 vezes o cosseno ao quadrado de x menos 1. Quem é o cosseno de x? 7 nonos. Então, fica 7 nonos ao quadrado. Dá 49 sobre 81, né? Multiplica, fica aí 98 sobre 81. Faz o MMC, resolve a subtração de fração e você obtém 17 sobre 81. Ok? Deu de entender direitinho? Ótimo. Na próxima questão, a questão 9, diz o seguinte. Suponha que o planeta Terra seja uma esfera de centro C e raio R. Na figura está representado o planeta Terra e uma nave espacial N. A fração visível da superfície da Terra por um astronauta na nave N é dada em função do ângulo θ, mostrado na figura pela expressão f de θ igual a 1 menos seno de θ sobre 2. Gente, vamos identificar. Esse ângulo é o que está na questão, na figura, perdão. Essa função de θ, a gente tem que, toda vez que a gente pegar uma questão dessa contextualizada, você precisa identificar o que cada variável representa. Então, esse f de θ, a questão já nos diz, o enunciado nos diz, que simboliza aí a fração visível da superfície da Terra, ok? Então, tenham isso em mente, f de θ é a fração visível da Terra, ok? Na alternativa A, a gente tem o seguinte, determine o ângulo θ em graus para o qual é visível da nave a quarta parte da superfície da Terra e a distância da nave à superfície da Terra neste caso. Use a aproximação raio igual a 6.400. Na verdade, a gente não utiliza isso aí. Por quê? Porque a gente não precisa, a gente não vai trabalhar com raio aqui. É mais uma informação que a gente não precisa utilizar, uma informação desnecessária que acaba a gente confundindo o que a gente deve fazer na questão. Nessa questão aqui, eu vou utilizar a função, certo? F de θ igual a 1 menos seno de θ sobre 2, que é a função que a questão nos deu. E ele tá nos, e o que ele está dizendo? Ele está dizendo que ele quer saber o ângulo visto, sendo que a fração vista da Terra é de 1/4. Então, no lugar de f de θ, eu vou colocar 1/4. Então, fica 1/4 igual a 1 menos seno de θ sobre 2. Produto dos meus pelos extremos, a gente vai ter aí 4 menos 4 seno de θ igual a 2. Resolvendo, a gente vai obter que seno de θ é 1/2. Pergunta, onde é o meu ciclo trigonométrico, qual é o arco onde o seno é 1/2? Exatamente, é o ângulo de 30 graus. Então, meu θ é igual a 30 graus. Tranquilo de se fazer, não é? Na alternativa B, eu tenho o seguinte. Se um astronauta numa nave a uma distância d da Terra avista a superfície da Terra com ângulo θ igual a 15 graus, determine a fração visível da superfície da Terra pelo astronauta. Gente, para isso, a gente vai utilizar a nossa função, claro, né? Que é a função f, que no caso eu já tenho o θ é 15 graus, o θ, então a gente substitui. Só que tem um detalhe, eu não sei quem é o θ, nem eu sei quem é seno de 15 graus, mas a gente já sabe como encontrar. A gente pode trabalhar com o seno da diferença. Então, eu posso pegar aqui,
que o seno de 15 é igual ao seno de 45 menos 30, não é? Ou o seno de 60 menos 45, que dá na mesma. Então, eu vou ter aqui que o seno de 15 é igual a seno de 45 vezes cosseno de 30, né? Seno do primeiro vezes o cosseno do segundo, menos seno do segundo vezes o cosseno do primeiro, ok? A gente já conhece todos esses valores. O seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Seno de 30, 1 meio. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Resolvendo, eu tenho raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. A questão alternativa nos deu para como uso para raiz de 2 igual a 1,4 e para raiz de 6, 2,4. Então, eu tenho aqui 2,4 menos 1,4, fica 1 quarto. Agora, encontramos o seno de 15 graus, que é 1 quarto, nós iremos agora substituir na função, porque o que eu quero saber é a fração vista da Terra, tá certo? Que é o meu F. Então, eu vou ter aqui, ó, F de 15 vai ser 1 menos 1 quarto sobre 2. Resolve isso aí, você vai ter 3 quartos sobre 2. Divisão de fração, né? A primeira vezes o inverso da segunda. Então, F de 15 graus é 3 oitavos. A fração vista da Terra é 3 oitavos. Deu para entender? Ótimo. Na próxima, a gente tem o seguinte. Dados os ângulos alfa e beta, tais que seno de alfa é 1 sobre 4 vezes cosseno de beta, determine o valor da expressão é igual a seno de alfa mais beta, mais seno de alfa menos beta. A gente tem aqui que o seno de alfa é igual a 1 sobre 4 vezes cosseno de beta, tá? Então, o que eu posso fazer? Posso ajeitar isso aqui e vou obter seno de A vezes cosseno de B igual a 1 quarto. Por que eu coloquei isso? Porque a gente sabe que aparece isso no desenvolvimento do seno da soma e do seno da diferença, tá? Então, a gente pode utilizar. Então, resolvendo a minha expressão, desenvolvendo as minhas fórmulas, eu vou obter seno do primeiro vezes o cosseno do segundo, mais seno do segundo vezes o cosseno do primeiro. Do mesmo jeito no outro. Vocês percebem aqui que eu tenho dois termos que são opostos. Então, vai ser igual a zero. E sobra dois termos iguais. Então, fica 2 vezes o seno de A vezes o cosseno de B. Olha aí. A gente já fez a primeira parte e sabe que seno de A vezes cosseno de B é 1 quarto. É só substituir. Então, a minha expressão é igual a 1 sobre 2. Bem simples, né? Depois de feita, é bem simples. Vamos para a questão 25. Se tangente de A mais B é 5, tangente de C menos B é 2, determine a tangente de A mais C. Essa aqui, a gente precisa ter uma visão um pouco mais ampla. Por quê? Para a gente poder determinar a tangente de A mais C, eu vou considerar A mais B um arco e C menos B outro arco. E vou fazer a tangente da soma desses dois arcos. Tangente de A mais B mais a tangente de C menos B. Então, fica A mais B mais C menos B. Quando a gente corta, a gente obtém tangente de A mais C, que é o que eu quero. Certo? Então, a gente sabe que a tangente de A mais B, que é o primeiro arco, eu vou pegar o quê? Na fórmula da soma da tangente da soma de dois arcos, a gente tem que a tangente da primeira mais a tangente da segunda sobre 1 menos a tangente da primeira vezes a tangente da segunda. Aí eu tenho já que a tangente de A mais B é 5. Então, eu vou só substituindo, ó. 5 mais 2 e embaixo 1 menos 5 vezes 2. Então, menos 7 sobre 9. Então, implica que a tangente de A mais C é menos 7 sobre 9. Capite? Ótimo. Quando a gente fala de provar identidades, que eu já falei para vocês, eu tenho que sair de um e chegar no outro, ou desenvolver os dois lados para obter o mesmo resultado. Então, nesse primeiro aqui, eu tenho cosseno de x mais 45 mais cosseno de x menos 45. Igual a raiz de 2 vezes cosseno de x. Quando você desenvolve, eu tenho o cosseno do primeiro vezes o cosseno do segundo, menos seno do primeiro vezes o seno do segundo. E para a segunda parte, cosseno do primeiro vezes o cosseno do segundo, mais o seno do primeiro vezes o cosseno do segundo. O seno do segundo, tá? Eu botei errado aqui. Então, quando a gente tem isso aqui, a gente cancela os opostos e fica 2 vezes cosseno de x vezes cosseno de 45. O cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Simplifica, eu obtenho raiz de 2 vezes cosseno de x. E morre a questão, porque a gente tem que o segundo membro é raiz de 2 vezes cosseno de x. Certo? Na questão 37, também para provar uma identidade. Nesse caso aqui, a gente vai ter que ter a inteligência e a perspicácia
de ver que a gente não dá só de desenvolver um lado para chegar no outro. Nós precisamos desenvolver os dois ao mesmo tempo e obter o mesmo resultado. Então, eu tenho aqui que na segunda parte, eu vou desenvolver primeiro aqui o seno da soma e embaixo eu permaneço cosseno de x vezes cosseno de y. Depois eu vou desenvolver tangente de x mais tangente de y. Tangente a gente sabe que é seno sobre cosseno. Aí a gente vai fazer aqui a soma de fração, né? Então, MMC. Então, eu tenho cosseno de x vezes cosseno de y. Percebo que quando eu faço a soma de fração, o primeiro membro é igual ao segundo. Então, pronto, eu não preciso fazer mais nada. Eu provei que as duas expressões são iguais, que a identidade é verdadeira, ok? Para casa não, eu preciso que vocês façam e me entreguem. Na página 94, 3 questões, gente. 38, 34, 38 e 40. Elas são parecidas com as que eu fiz agora, tá? Então, vocês façam e me entreguem para eu poder registrar e compor a nota de vocês. Um abraço, beijo, fiquem com Deus.